Olá, bem-vindo mais uma vez à Academia de Pregadores. Falamos sobre o início da chamada de Paulo na aula passada, sobre sua chamada desde o ventre de sua mãe, o desvio dessa chamada e como Deus usou o martírio de Estevão para chamá-la de volta. No capítulo 9, mais uma experiência. E nós vamos concluir nessa aula a experiência da chamada da salvação e ao mesmo tempo para o ministério. Porque quando você é chamado pelo Senhor para ser salvo, Ele já tem um plano para que você possa cumprir e ganhar almas para o reino de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quando o texto em apreço continua com as seguintes verdades. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 4. Eu acho lindo essa chamada de Jesus. Eu acho perfeito quando Jesus o chama pelo nome por duas vezes, provando que o conhece. Saulo, Saulo. Ele não conhece Jesus, pois no chão ele pergunta: quem és tu, Senhor? O chamado ainda não conhece o chamador, mas o chamador conhece a quem ele chama. Saulo, Saulo. Como? Marta, Marta. Simão, Simão. Tem verdade e amor nessas palavras. Tem juízo e misericórdia nessa chamada. Saulo é uma expressão grega do nome Saul. Saulo era da tribo de Benjamim. Saul também da tribo de Benjamim. Benjamim significa lobo ou lobo de Deus. Saul foi um lobo nos exércitos, nas guerras. Saul foi um lobo perseguidor contra Davi. Saulo, que vem da origem de Saul, o nome Saulo origina-se de Saul, porém Saulo é uma forma grega do nome Saul. E Jesus aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como quem diz: Saulo, filho de Saul, por que persegues a mim, filho de Davi? O camarada está continuando em Cristo, contra Cristo, a perseguição que Saul fazia contra Davi. Benjamim, lobo, lobo de Deus, lobo que despedaça. E no capítulo de número 8, abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. A Bíblia diz, no versículo 3, que Saulo assolava a igreja do Senhor Jesus. A expressão assolar, em outras versões está escrito devastar. Devastar tem um significado de uma fera que parte a presa ou despedaçar. Saulo, Saulo, por que me persegues? O significado desse nome é desejado. Jesus o deseja. Jesus o quer perto de si. Só que agora, como eu já disse, ele está num tribunal. Nesse tribunal, ele vai aprender sobre o equilíbrio da verdade e da misericórdia. Ele é convencido de um pecado contra Cristo. Saulo, por que me persegues? É Jesus quem está falando. Ele é convencido de um pecado particular. Saulo, Saulo, por que tu? Jesus não diz por que vocês.
Jesus não diz porque o sinédrio. Jesus diz porque tu. O camarada chamado por Deus precisa entender que antes de exercitar a chamada de Deus e de receber a santidade de Cristo, ele precisa tratar com seus próprios pecados. Do capítulo 1 ao 5, Isaías profetizava: ai de ti, ai de vós. Mas no capítulo 6 ele diz: ai de mim. É a partir desse momento que ele começa a ser usado por Deus como profeta messiânico, ao ponto de fazer a diferença. Porque tu me persegues. Ele é convencido de contra quem pecava. Saulo, Saulo, porque me persegues. Jesus estava dizendo: você persegue a mim, que morri por você tem pouco tempo. Fui crucificado por você. Seu pecado não é contra pessoas aí de baixo, é contra a mim. Você está pecando contra quem é dono da igreja. Você não está pecando contra um povo simples, pobre, frágil, que foge e tem medo de você. Você está pecando contra quem não tem medo de você. Ele é convencido de um pecado persistente. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não diz você me perseguiu. Jesus não diz você vai me perseguir. Jesus pergunta: por que você me persegues? É um pecado persistente. Não está no passado, não está no futuro. Agora, interessante notar é que ele não está matando no momento. Ele não está prendendo no momento. Ele está na entrada da cidade, mas sua mente estava em prender, estava em matar, estava em forçar as pessoas a negar o nome de Jesus. Se a intenção de Saulo era causar dano, na conta de Deus, ele já estava causando ele já estava causando dano. Por quê? Porque Jesus valoriza a intenção do pecador naquele momento. Para ele ainda iria causar o dano. Mas para Jesus, ele já estava causando o dano. Por que você está me perseguindo? Paulo quer saber mais. Quando ele está no chão, ele diz: quem és tu, Senhor? É lindo quando ele olha para Jesus e pergunta: quem és tu, Senhor? Porque no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, ele diz que ele era blasfemo. O nome que ele blasfemava, agora, o dono desse nome, ele chama de Senhor. A chamada de Paulo nos revela que Deus há de me usar quando eu reconhecer o seu senhorio. Quem és tu, Senhor? Ele deseja saber mais sobre o seu juiz. E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O capítulo 22 diz que ele zombava desse nome, chamando de Jesus o Nazareno, pela pobreza de Nazaré, pela pequenez de Nazaré. Só que agora, Jesus em sua glória, glorificado, se apresenta para ele: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Mesmo glorificado, Jesus se humilha. Não tem vergonha de dizer: sou Jesus, o Nazareno. Porque para Paulo, ser chamado de um Nazareno era uma expressão de desprezo. Mas para Jesus, sua humildade já está glorificada. E é essa humildade glorificada que faz Paulo se prostrar. E ele pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? A chamada de Deus envolve rendição das próprias vontades. Espera aí. Será que Paulo não sabia o que fazer? Ele tinha a carta do sumo sacerdote. Aquela carta era uma procuração. Aquela carta lhe dava o direito de prender homens e mulheres, arrastá-los pelas ruas. E agora?
Quando ele tem um encontro com Jesus, ele abre mão de suas vontades, ele abre mão de sua própria força, e ele pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Eu não preciso mais consultar o sumo sacerdote para saber o que tem que fazer. Eu não preciso mais consultar a minha mente para saber o que tenho que fazer. Não. Eu preciso consultar ao Senhor. Quem manda na minha agenda agora é o Senhor. Ele quer saber mais, porque Jesus tem mais. Mas é o seguinte: o dia da salvação é perfeito, mas não é completo na revelação do que Deus tem para o homem chamado. Por quê? Ele foi salvo na rua, cercado pela luz da glória do Senhor. Porém, no chão, ele quer saber mais. Quando ele quer saber mais, Jesus gosta desse desejo. Jesus se agrada de quem quer saber mais. Jesus valoriza quem quer aprender mais. Isso é primordial na vida de quem quer crescer em Deus. O camarada cercado está no momento de salvação e no chão ele pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Daqui para frente, como minha vida será guiada? Jesus diz: entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Irmão, quando ele pergunta o que o Senhor quer que eu faça, e Jesus diz: entra na cidade, lá eu vou lhe dizer o que você vai fazer. Jesus estava dizendo: você não suporta agora. Porque o texto diz no capítulo 9 que ele estava tremendo e atônito. Você não suporta agora. Jesus também estava dizendo que a sua revelação é por etapas. Jesus também estava dizendo que tinha mais. Você ainda tem mais a experimentar na caminhada comigo. Você que está estudando, você que está na sua sala, no seu quarto, na sua área, no seu trabalho, nesse momento, se entregando ao conhecimento da palavra. Cada vez que você abre o computador, visita o site da Academia dos Pregadores. Academia de Pregadores é um acesso, é uma porta para quem está perguntando a Jesus: o que o Senhor quer que eu faça? Tenha certeza, Jesus está lhe dizendo: tem mais. Eu vou lhe dizer o que fazer. Interessante que para ele se levantar, Jesus disse assim: agora levanta-te. Quando ele vai se levantar, a Bíblia diz que ele foi auxiliado pelos que o acompanhavam. Se aqueles homens o auxiliaram a se levantar, é porque já tinham se levantado. Mas Paulo, o chamado, Paulo que ouviu a voz, Paulo que teve o impacto da glória, da luz da glória de Cristo, ficou no chão mais tempo do que os outros. Aleluia. Os outros se prostraram e já tinham se levantado. Eles se prostraram a exemplo de Paulo. Mas quando eles se prostram, eles não ficam cegos. Quando eles se prostram, eles não ouvem a voz chamando pelo nome deles. Então, a gente vai ficar fazendo o que aqui de joelho? Vamos nos levantar. E enquanto eles estão de pé, olhando para um lado, olhando para o outro, sem entender o que está acontecendo, Paulo continua de joelho. Aqueles outros se levantaram sem receber ordens. Aqueles outros se levantaram quando quiseram levantar, enquanto Paulo ficou prostrado. Aleluia. O que mais permaneceu de joelho, o que mais tempo ficou prostrado, eternizou o seu nome. O que mais tempo ficou prostrado foi o que mais tempo teve capacidade para ficar de pé diante dos homens. Se você não consegue ficar de joelhos, se você não consegue reconhecer sua pequenez de joelhos, se dobrar diante do grande, você ainda não tem a nobreza dos grandes. Você ainda não pode se considerar chamado, chamada para uma grande obra. Paulo só se levanta depois que Jesus ordena: levanta-te. O mesmo Jesus
que gerou a queda, deu a palavra: levanta-te. Quem é chamado por Deus não é levantado por diabo. Prefere ser derrubado por Deus do que ser levantado por Satanás. Porque o diabo levanta para derrubar. Jesus derruba para levantar. A chamada de Paulo, eu acho extremamente linda, quando ele vê uma luz e ouve uma voz. Jesus chama Paulo pelos olhos e pelo ouvido. A glória de Deus não se separa da sua voz. A glória de Deus não isenta a sua preciosa palavra. Ele vê e ouve. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. E mostra que o Evangelho era pregado aos ouvidos e aos olhos. Paulo, vendo a luz e ouvindo a voz, Jesus já estava lhe revelando, lhe mostrando que o seu ministério seria pregado aos ouvidos e aos olhos. Se prepara. Se você tem chamada de Deus, vão ter que ver sua luz brilhar. Vão ver que você é reflexo da glória do Senhor. Se você tem chamada de Deus, você também prega aos olhos. As pessoas observam o seu testemunho. Não apenas ouvem o que você fala. Paulo, na experiência da chamada, no capítulo 9, ele entra na cidade agora, sendo auxiliado pelas mãos dos homens que estavam com ele. 3 dias sem ver, sem comer. Seu Ananias e disse: Ananias, apelidado Saulo de Tarso, eis que ele está orando. Irmão, Paulo orando já é o autógrafo do Espírito Santo no coração dele. Quem não ora, não presta nem para ser crente, quem dirá líder. Se você tem chamada de Deus na sua vida, você ora desde o início dela. Se você tem chamada, você ora desde o início da chamada. Hoje, no meio da chamada, você ora por novas experiências e para manter o que Deus tem lhe dado. Quando ele está orando, a Bíblia Sagrada diz que ele teve uma visão de que Ananias entrava e orava por ele. Versículo 12. Jesus disse a Ananias, numa visão: segue. Cala a boca, ele vai com eles. E eu lhe mostrarei, versículo 16, o quanto deve padecer pelo meu nome. Se você é chamada de Deus, se você é chamado de Deus, ele não te engana. Não te engana. Alguém já disse que se nós soubéssemos o que nos esperava no Evangelho, nós desistiríamos da nossa chamada. Então Deus prefere ocultar o contrário da chamada de Paulo. Porque Jesus disse: eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus chama e não engana. Jesus chama e não ilude. Jeremias quis orar e disse: o Senhor me enganou, enganado fiquei. Aí o Jeová disse assim para ele: se você não consegue competir com homens, como é que você vai querer competir com cavalos? Se você está reclamando de coisas tão pequenas, como você vai querer alcançar maiores coisas? Porque maiores experiências vão exigir de você maior responsabilidade, maior compromisso, maior esforço. Jesus não engana. Se você tem chamada de Deus, você vai sofrer mais do que os outros. Se você tem chamada de Deus, você vai chorar mais do que os outros. Se você tem chamada de Deus, você vai ter que se humilhar mais do que os outros. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome.
Aí o versículo 17 diz: então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo. Aleluia. O Ananias que Paulo tinha tido uma visão. Um Ananias que o Saulo o enxergou com uma visão espiritual. Chega para ele e o chama de irmão. O Ananias que Saulo iria prender, agora o chama de irmão. Irmão Saulo, o mesmo Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que ele tivesse certeza de que era Jesus que estava enviando Ananias. Para que ele tivesse certeza de que o pedido que ele fez lá na entrada da cidade estava sendo respondido agora. O que o Senhor quer que eu faça? Ele queria saber mais. Ananias vai trazer para ele as novas revelações. E Ananias vai dizer: o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo usava os olhos para estudar. Paulo usava a visão para identificar os crentes e prendê-los. E foi onde que Jesus tocou? Nos seus olhos. E agora ele depende de quem para ter os olhos abertos? Da oração de um discípulo chamado Ananias. Jesus toca naquilo que lhe gerava força. Quando aquilo que lhe gerava força foi tocado, ele se tornou dependente de Cristo Jesus para voltar a ter força. Quem é chamado de Deus precisa aprender a depender de Deus. O olho fechou pela visão da glória. Os olhos fecharam pela visão da glória. Os olhos se abriram pelo toque de alguém enviado pelo Cristo glorificado. Quando Ananias ora por Saulo, caíram dos seus olhos, diz a Bíblia, versículo de número 18, acompanhe. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. A chamada de Saulo conclui-se no capítulo 9 com alguém menos sábio do que ele, menos preparado do que ele, mas com muito amor, orando por ele, abrindo-lhe os olhos para entender que era chamado por Deus para levar avante o nome que perseguia. Que Deus te abençoe, que a chamada de Deus na sua vida não pare onde você parou. Porque no capítulo 9, quando ele está prostrado, parado, ele pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? E agora Ananias vem a ele como enviado por Deus para lhe dar mais revelações do que ele deveria fazer. Deus não vai te deixar enganado. Deus vai te esclarecer quais são os seus dons. Você tem chamada de Deus. Deus vai te usar muito nessa terra. Que o Senhor te abençoe.